E agora eu vou falar com ele. Marcelo Cruz está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Paulo. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Como que a gente pode esclarecer a população desse pacote anticrime? Esse pacote, Paulo, primeiramente, deixar meu abraço aqui aos telespectadores. Ele veio atender realmente em vários pontos o anseio popular. Principalmente no que nós tínhamos como teto máximo aqui na nossa legislação brasileira, os 30 anos. Sim. O condenado ele não podia, no sistema prisional brasileiro, permanecer por mais de 30 anos recolhido ao cárcere. O pacote agora elevou esse teto, então agora passou de 30 a 40 anos. Então, hoje o condenado ele pode ficar encarcerado até 40 anos de prisão. Isso é muito bom. Tem também progressão de regime, crime hediondo, né? A progressão de regime foi outro ponto técnico alterado. Nós tínhamos o cumprimento de pena de 1/6 aos condenados por crime não hediondo e de 2/5 ou 3/5, se o réu fosse primário ou reincidente, respectivamente, aos crimes hediondos. O pacote mudou, né? Esse era um outro ponto que também a população clamava durante muito tempo. Então, agora, existem percentuais. Então, ele pode cumprir de 16% da pena dele, se for um réu primário, um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou até alcançando a margem o percentual de 70% do cumprimento da pena. Caso seja um réu condenado já reincidente, que significa o reincidente? Aquele que já foi condenado anteriormente por uma prática criminosa, né? E em crime hediondo. Então, nesse caso especificamente, pode alcançar o percentual de 70% do cumprimento da sua pena. Há uma discussão muito também sobre o juiz de garantia, né? O juiz de garantia é um outro tema bem polêmico. Inclusive, a ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal... Que você é presidente do Estado de São Paulo. Sou presidente aqui no Estado de São Paulo. Foi admitida recentemente, há poucos dias atrás, pelo ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, como amicus curiae, ou seja, aquela associação que passa a ter legitimidade para assumir a tribuna no Supremo Tribunal Federal e externar o seu posicionamento, né? Nós somos a favor do juiz de garantia, porque realmente acaba tornando e afastando qualquer vício que possa ter implicitamente naquele juiz final da causa, né? É muito importante que o juiz traga consigo a imparcialidade. Mas como seres humanos, quando ele toma medidas na esfera extrajudiciais, que são aquelas medidas cautelares, tais como autorização para cumprimento de mandado de busca e apreensão, autorização para interceptação telefônica, e ele recebe previamente esta prova, queira ou não queira, muitas vezes, né, a sua ideia sobre o final daquele processo já se encontra viciada. Então, sim, o juiz de garantia é de suma importância para um julgamento justo, para um julgamento pleno e altamente imparcial. Olha, o brasileiro em si, ele é meio descrente, né, com as leis, com esse negócio de a pessoa ela vai lá, comete um crime, por exemplo, estuprou agora uma mulher, daqui a pouco ele saiu, no dia seguinte ele saiu da cadeia. Existe isso no Brasil, que é algo que o brasileiro acha que também as leis não são tão duras, mas a gente tem boas leis, aqui elas não são cumpridas. Como que funciona isso, Marcelo? Esse pacote anticrime é um pacote bacana para o Brasil? O brasileiro está ganhando com isso? Eu vejo sob duas óticas aqui, Paulo. Sob a ótica social, que atendeu muitas vezes a necessidade, o anseio popular, como o aumento da pena, inclusão de alguns crimes no rol taxativo como crime hediondo, como, por exemplo, o roubo com privação da liberdade da vítima, ou quando resulta morte ou lesão corporal de natureza grave, que não era crime hediondo, passou a ser um crime hediondo. Então, sob esse aspecto interessante, a elevação de 30 para 40 anos, interessante. Porém, há um outro aspecto, um aspecto técnico que não é cuidado, Paulo. Olha só, largam a todo tipo de sorte aquele condenado num cárcere privado, com custo altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, custa atualmente aproximadamente R$ 2.500, uma média entre presídio federal e estadual,
um preso para o nosso país. R$ 2.500. Enquanto um estudante custa para o governo R$ 1.700. É um absurdo. A conta está errada. Está errada essa conta. E aí existe aquele discurso, né? Temos que investir na educação. Nós estamos andando na contramão, então. As pessoas saem, depois de cumprirem sua pena, com um documento chamado alvará de soltura, são libertas, e sem nenhuma expectativa. Ela não pode mais servir o Estado, não pode mais prestar um concurso público. O particular, por sua vez, obviamente, vai fazer uma pesquisa de antecedentes criminais, dificilmente vai contratar. O que resta aquele reeducando, aquele que cumpriu a pena e tem a sua liberdade? Resta continuar no crime, porque não há outro caminho. Então, precisa ser feito um trabalho de inteligência. Nós temos atualmente, só para vocês terem uma ideia, 700 mil presos. Mais de 700 mil presos. Então, quer dizer, essa bola só vem aumentando, Sim. aumentando e aumentando, e o resultado é fácil. Sim. Eu acho que a gente precisa olhar para os países que deram certo de primeiro mundo. A gente é um país populoso, né? A gente tem uma população aí de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, parecido com a Rússia, né? Um país grande também. Eu acho que tem que pegar exemplos bons, exemplos que deram certo em países de primeiro mundo, tentar trazer para o Brasil de alguma certa maneira. Mas, é bem isso, né? Se você acaba colocando uma prisão perpétua no Brasil, será que essa prisão perpétua vai funcionar mais para as pessoas que têm muito preconceito, de pessoas que têm menos recursos? Será que aquelas pessoas políticos que acabaram roubando, que se tornaram nacionalmente conhecidos, será que funcionaria para eles? Será que isso daí cairia para, né? Então, são leis que acabam sendo feitas no nosso país, mas precisa ver se funciona para aquelas pessoas que têm poder. Sabe o que me preocupa também, Paulo? Nossa banca de escritório, nós estudamos o Brasil praticamente inteiro. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. E aqui na nossa região, quando eu falo região, Baixada Santista, nós somos privilegiados. Sim. Por excelentes magistrados, Ministério Público atuante. Mas me deparo com lugares onde o erro judiciário é absurdo. Então, assim, quando a gente fala numa legislação federal, nós temos que pensar no Brasil como um todo. Sim. E isso preocupa. Quando a gente vai falar em prisão perpétua, a quem efetivamente alcançará esse objetivo? Então, assim, ao inocente, que talvez não tenha uma defesa técnica tão apurada, um judiciário tão atento, às vezes do Norte, do Nordeste, para não pontuar algumas regiões, está preocupado. Nos Estados Unidos tem esse negócio de cada estado tem a sua... Isso é algo interessante também, né? O Brasil não. O Brasil, o governo não tem legitimidade para o Estado para atuar na sua esfera, na seara penal, processual penal. Não tem essa... Prazer estar com você. Prazer Obrigado por meu. esclarecer as Sucesso. dúvidas da população. O Zap da população está aberto aqui. Você que está nos assistindo, você tem dúvida do pacote anticrime, passe uma mensagem para a gente que a gente pergunta para o Marcelo Cruz, nosso advogado criminalista, que vai responder as dúvidas da população. Parabéns Obrigado, pelo seu Marcelo. programa. Sucesso. Valeu. Obrigado.